Em 2018, um fotógrafo em Curitiba comprou uma câmera analógica antiga num brechó. Hasselblad, anos 70. Impecável. Preço absurdamente baixo. Funcionando perfeitamente. A vendedora garantiu. Só precisa de filme. Ele comprou. Colocou o filme preto e branco. Saiu fotografando a cidade. Revelou o primeiro rolo 2 semanas depois. 24 fotos. Todas perfeitas. Enquadramento, exposição, foco. Até perceber o detalhe. Em cada foto. Todas elas. Sempre no canto. Sempre desfocada. Sempre igual. Uma figura. Uma mulher. De costas. Cabelos longos. Vestido escuro. Sempre no mesmo ponto de cada composição. Canto inferior esquerdo. Como se estivesse seguindo ele. Aparecendo em todas as fotos. Sem que ele tivesse visto. Até a foto número 24. A última do rolo. Onde ela não estava mais de costas. Estava de frente. Olhando diretamente para a câmera. Rosto borrado, mas perceptível. E por trás dela, no fundo desfocado, uma data entalhada numa lápide. E embaixo da foto, no laboratório, o técnico tinha anotado com caneta tremida: cliente, tem algo errado com sua câmera. Ou com você. Por favor, não volte aqui. Conto mistérios. Esse caso aconteceu com um colega de profissão. Rafael, fotógrafo profissional. 15 anos de carreira. Trabalhos em revistas nacionais. Pessoa racional. Técnica. Que sempre tratou fotografia como ciência. Luz, composição, química. Até essa câmera mudar tudo. Meu nome é Lucas. Tenho 42 anos. Também sou fotógrafo. Trabalho em Curitiba há 20 anos. Conheci o Rafael numa exposição em 2015. Nos tornamos amigos. Colegas de estúdio às vezes. Quando ele me mostrou as fotos, achei montagem. Photoshop. Brincadeira para me impressionar. Até ele me mostrar os negativos originais. A câmera. O histórico dela. E até eu mesmo fotografar com ela. E ver, com meus próprios olhos, que alguns objetos carregam mais do que memórias. Carregam presenças. Rafael sempre foi obcecado por equipamentos vintage, câmeras antigas, lentes clássicas. Dizia que tinham alma, que as fotos saíam diferentes, mais verdadeiras, mais profundas. Visitava brechós, antiquários, mercados de pulga, procurando tesouros esquecidos. Em março de 2018, encontrou num brechó do Batel, Hasselblad 500 IAS, lentes Zeiss 80mm, equipamento profissional, usado por fotógrafos de moda nos anos 70 e 80. Valioso, raro. Quanto? Ele perguntou. 300, a dona disse, mulher idosa, uns 70 anos. Rafael arregalou os olhos. Preço de mercado era 3.000, mínimo. Tem algum defeito? Não, funciona perfeitamente. Mas eu quero que saia daqui, logo. Por quê? Pertenceu a uma cliente minha. Ela trouxe em consignação. Há 6 meses. Morreu antes de buscar. E eu não quero mais essa coisa aqui. Me dá arrepios. A senhora nem gosta de fotografia? Não é isso. É a câmera. Tem algo nela, algo errado. Você vai perceber. E quando perceber, vai querer se livrar também. Mas 300 é o preço. Leva ou deixa. Rafael levou, óbvio. Era uma pechincha absurda. Limpou, revisou, tudo funcionando. Obturador preciso. Fotômetro ok. Visor limpo. Comprou o filme Ilford HP5, preto e branco. Carregou a câmera. Saiu para fotografar. Rafael fotografou durante 2 semanas. Arquitetura, ruas, pessoas, paisagens urbanas. 24 exposições. Um rolo completo. Levou para revelar no laboratório que sempre usava. Photo Express, centro de Curitiba. Quanto tempo? Ele perguntou. 2 dias úteis. Marcelo, o técnico, respondeu. Rafael voltou 2 dias depois. Marcelo estava estranho, pálido, tenso. Rafa, a gente precisa conversar. Problema com as fotos? Não, as fotos saíram perfeitas, tecnicamente. Mas tem algo nelas. Algo que eu nunca vi. Marcelo mostrou as ampliações. 20 e 25 milímetros, todas impecáveis. Composição bonita, exposição correta. Foco preciso, trabalho profissional. Tá ótimo. Qual o problema?
Olha os cantos. Canto inferior esquerdo. De todas. Rafael olhou e viu. Em todas as fotos. Literalmente todas. Havia uma figura. Pequena, desfocada, mas presente. Sempre no mesmo lugar. Canto inferior esquerdo. Uma mulher. De costas. Cabelos longos e escuros. Vestido escuro também. Postura estranha. Isso é sujeira no filme? Rafael sugeriu. Não, olhei os negativos com lupa. Está registrado na emulsão. É parte da imagem. E olha, ela muda de foto para foto. A postura, levemente. Como se fosse pessoa real, em movimento. Rafael examinou melhor. Marcelo tinha razão. A figura era diferente em cada foto. Sutilmente. Cabeça mais virada. Braço em posição diferente. Cabelo movendo. Deve ter sido alguém que passou e eu não notei. Em todas as fotos. Por coincidência. Rafa, essas fotos foram tiradas em dias diferentes, lugares diferentes. Algumas dentro de prédios. Algumas no alto de edifícios. Como alguém estaria em todas? Silêncio pesado. Tem mais. Marcelo disse, voz baixa. A última foto, número 24. Olha, Rafael pegou. E sentiu o estômago gelar. A figura não estava mais de costas. Estava de frente, olhando diretamente para a câmera. Rosto borrado, mas perceptível. Mulher jovem, expressão vazia. Olhos escuros e atrás dela, no fundo desfocado mas legível, uma lápide, com data 1979-2017. Eu não fotografei isso, Rafael sussurrou. A última foto foi de um prédio, não tinha cemitério, não tinha ninguém. Eu sei, por isso escrevi aquilo. Marcelo apontou para a anotação na borda da foto, com caneta. Letra tremida. Cliente, tem algo errado com sua câmera, ou com você. Por favor, não volte aqui. Rafael me procurou naquela noite. Trouxe as fotos, os negativos, a câmera. Examinei tudo, profissionalmente, tecnicamente. As imagens eram legítimas. Não era dupla exposição. Não era luz vazada. Não era defeito técnico. A figura estava lá, registrada. Real. Impossível, mas real. Vamos testar, sugeri. Eu fotografo com ela. Vemos o que acontece. Carregamos novo filme. Saímos. Fotografei 10 exposições. Lugares que eu conhecia, controlados. Revelei eu mesmo, no meu laboratório pessoal, para ter certeza de que não havia manipulação. As fotos saíram. E lá estava ela, em todas. Sempre no canto inferior esquerdo. Sempre de costas. Mas numa das fotos, foto número 7, tirada na Praça do Japão. Ela estava mais próxima, menos desfocada, mais definida, e dava para ver um detalhe: no pulso dela, uma pulseira, com o nome gravado, Helena. Precisamos descobrir quem era a dona original dessa câmera. Falei. Voltamos ao brechó. A dona não queria falar, mas insistimos. Rafael ofereceu dinheiro. A câmera foi deixada em consignação por Helena Martins, fotógrafa profissional. Morava no Água Verde. Ela trouxe em setembro de 2017. Disse que ia viajar, que quando voltasse buscava. Nunca voltou. O que aconteceu com ela? Morreu. Acidente. Atropelamento. Outubro de 2017. Um mês depois de deixar a câmera. A senhora chegou a usar a câmera? Tentei, uma vez. Tirei 3 fotos aqui da loja, para testar. Quando revelei, ela estava lá, em todas, me olhando, do lado de fora da vitrine. Mas eu estava sozinha quando fotografei. Loja fechada, sozinha. E mesmo assim, ela apareceu. Desde então, nunca mais mexi. Só queria vender. Para qualquer um. Por qualquer preço. Pesquisamos Helena Martins, fotógrafa profissional. 38 anos quando morreu. Trabalhos publicados. Portfólio respeitado. Encontramos o endereço. Prédio antigo. Água Verde. Apartamento 304. A família tinha se desfeito do apartamento. Mas conseguimos contato da irmã, Carla. Ela aceitou conversar. Num café. Ainda enlutada. Ainda processando a perda. Helena era obcecada por essa câmera. Carla contou. Herança do nosso pai.
Ele era fotógrafo também. Morreu em 1979, quando Helena tinha 3 meses. Essa câmera era a conexão dela com ele. Ela usava muito? Todos os dias. Dizia que quando fotografava com ela, sentia a presença do pai, como se ele estivesse guiando ela, ensinando, compondo junto. E antes de morrer, alguma mudança? Carla hesitou, olhos marejados. Últimos meses, ela ficou estranha. Dizia que as fotos estavam revelando coisas, que ela via presenças nas fotos que não estavam lá quando ela clicava. Que tipo de presenças? Ela mesma. Helena via ela mesma nas fotos, como se tivesse duas. A que tirava a foto e a que aparecia nela, e dizia que a do reflexo estava vindo, cada vez mais próxima, mais nítida, mais real. Ela teve ajuda, terapia. Tentei convencer, mas ela dizia que não era loucura, que era a câmera, que o pai tinha deixado algo nela, algo que registrava o que deveria ser registrado. Não o que estava na frente da lente, mas o que estava por trás do véu, da realidade. E o acidente? Ela estava fotografando, atravessando a rua, Largo da Ordem, olhando pelo visor. Não viu o carro. Ele não conseguiu frear. Impacto frontal. Morte instantânea. Carla pausou, limpou as lágrimas. Sabe o que é pior? Quando recolheram as coisas dela no local, a câmera estava intacta, nem arranhão, e tinha uma foto, já tirada, dentro, esperando revelação. Vocês revelaram? Não, eu não quis. Mandei lacrar a câmera, guardei no apartamento. Depois levei para o brechó. Não conseguia jogar fora, mas não queria perto de mim. Por que não quis revelar a última foto? Porque a polícia me disse. Helena estava fotografando quando foi atropelada. A câmera apontada para frente, para o movimento, para o trânsito e pelo ângulo, pelo que reconstituíram. Ela deveria ter visto o carro vindo. Pelo visor, impossível não ter visto, mas não desviou. Não parou. Só ficou lá, fotografando, como se estivesse vendo outra coisa, como se pelo visor não fosse um carro vindo, mas algo diferente, algo que a fez ficar, esperando, até o impacto. Rafael e eu decidimos revelar a última foto de Helena, a que estava na câmera quando ela morreu. Removemos o filme, cuidadosamente, revelamos no escuro, com todo o cuidado técnico. A foto surgiu, no revelador, lentamente, como sempre acontece, e era uma rua, Largo da Ordem, ângulo baixo, como se tirada da altura do peito, e no centro, vindo em direção à câmera, desfocado pela velocidade. Não era um carro, era uma figura, a mesma das outras fotos, a mulher de vestido escuro, mas agora de frente, muito próxima, quase tocando a lente. Rosto finalmente nítido, era Helena, a própria Helena, olhando para si mesma, através do visor, como se a Helena que fotografava tivesse capturado a Helena que vinha, e no fundo, borrado, irrelevante, um carro, vindo, prestes a atingir. Mas Helena não estava olhando para o carro, estava olhando para ela mesma, vindo das sombras. Destruímos a câmera, naquele dia. Quebramos. Queimamos o filme todo, os negativos, as ampliações. Não podíamos deixar aquilo circular. Não podíamos arriscar. Mas às vezes, tarde da noite, quando estou revelando fotos no escuro, olho as bandejas, o revelador, a imagem surgindo lentamente, e tenho medo de que numa delas, numa foto qualquer, de qualquer câmera, apareça algo no canto, desfocado, vindo de um lugar que não deveria ser fotografado, mas foi, e agora quer sair do papel, do negativo, da imagem, para a realidade. Carla me ligou 6 meses depois. Disse que encontrou caixas de Helena, guardadas, fotos antigas, centenas, todas tiradas com aquela câmera, anos de trabalho, e em todas, absolutamente todas, desde a primeira, tirada anos atrás, lá estava, a figura, no canto,
Pequena, distante, mas presente. Observando, esperando, se aproximando. Foto após foto, ano após ano. Até a última, onde finalmente alcançou. Meu pai dizia uma coisa, Carla me contou. Antes de morrer, em 1979, Helena era bebê. Ele disse para minha mãe: essa câmera me acompanhou a vida inteira e vai continuar, além da vida. Porque agora faz parte de mim, e eu dela. E quando alguém olhar por ela, vai me ver, sempre. Porque eu nunca vou sair completamente. Vou ficar registrado, em cada foto, em cada clique, esperando, para voltar. Helena passou a vida fotografando, tentando alcançar o pai, através da câmera dele. E a câmera registrou, não o mundo, mas a busca, a obsessão, o desejo de reunião, até que finalmente registrou o encontro. Mas encontro de quê? Com quem? Com o pai morto? Com ela mesma? Com algo que usa câmeras como porta? Não sabemos. Nunca saberemos. Destruímos a única evidência. Mas tem algo que me assombra. Toda vez que pego uma câmera, qualquer uma, e olho pelo visor, antes de clicar, tenho medo de que o que vejo pelo vidro não seja a realidade, mas algo paralelo, algo que a lente captura, mas o olho não vê. E que quando o obturador abre, por aquela fração de segundo, algo atravessa, da imagem para o real, da sombra para a luz, e fica registrado, impresso, esperando para a próxima vez que alguém olhe e veja e não consiga desviar, porque já é tarde, já foi capturado, já faz parte da foto e do que vive nela. Se você fotografa e percebe estranhos nas suas fotos que você não viu quando clicou, não ignore, não delete, não continue usando aquele equipamento, porque às vezes câmeras antigas carregam mais que defeitos técnicos, carregam histórias, obsessões, presenças, e cada clique não é só registro, é convite, é abertura, é portal para o que está do outro lado, da lente, da luz, da vida, vir, atravessar, ficar. E quando você finalmente percebe, já está lá, em todas as suas fotos, vindo, cada vez mais próximo, mais nítido, mais real, até que um dia não está mais na foto, está atrás de você. Quando você olha pelo visor e vê, finalmente, o que a câmera sempre viu, e já é tarde demais para desviar, para fugir, para parar. O obturador abre e fecha e captura você. Em 2019, uma família em Manaus adotou uma menina de 5 anos. Processo longo, burocrático, mas finalmente conseguiram. Clara, nome escolhido por ela mesma no abrigo. Olhos castanhos, sorriso tímido, histórico difícil, abandono, negligência, mas nada de abuso, nada grave o suficiente para traumatizar permanentemente. Os pais estavam preparados, leram livros, fizeram terapia, estavam prontos para acolher. Primeiras semanas foram perfeitas. Clara era doce, carinhosa, adaptou-se bem. Até começar a falar sobre a outra Clara. Mãe, a outra Clara não gostou do jantar hoje. Que outra Clara, amor? A Clara que fica no meu quarto. Ela disse que prefere macarrão. Os pais acharam fofo. Amigo imaginário. Normal em crianças. Até que Clara começou a fazer coisas estranhas. Acordar de madrugada. Ficar parada em frente ao espelho do quarto. Por horas. Conversando. Rindo. Às vezes chorando. E quando perguntavam com quem ela falava, com a outra Clara. Ela está do outro lado. Ela diz que era para ela ter sido adotada, não eu. E que vai encontrar um jeito de trocar de lugar. Conto mistérios. Esse caso foi relatado por uma assistente social que acompanhou a família. A família passou por avaliações psicológicas, acompanhamento profissional, todo o suporte possível. Mas o que aconteceu fugiu de qualquer protocolo que ela conhecia. Meu nome é Juliana, tenho 36 anos, sou assistente social há 12 anos.
Trabalho com adoção em Manaus. Acompanhei a família Torres desde o início do processo. Casal exemplar. Matheus e Renata. Preparados, amorosos, estáveis financeiramente. A adoção da Clara parecia perfeita. Conexão imediata, adaptação rápida, tudo fluindo. Até as mudanças começarem. E eu, que já tinha visto muitos casos de trauma infantil manifestado de formas diferentes, nunca tinha visto nada assim. Nada que envolvesse duas Claras. Matheus e Renata tentaram ter filhos por 8 anos. Tratamentos, FIV. Nada funcionou. Decidiram adotar. Processo iniciado em 2017. Habilitação aprovada em 2018. Em 2019, foram chamados. Havia uma criança disponível, menina, 5 anos. Perfil deles. Clara chegou no abrigo aos 3 anos. Mãe biológica usuária de drogas. Pai desconhecido. Destituição do poder familiar. Passou 2 anos no abrigo. Criança tranquila, inteligente, sem grandes problemas comportamentais. Quando o casal a conheceu, foi amor à primeira vista, conexão imediata. Clara os chamou de mãe e pai no segundo encontro. Processo acelerado. Guarda provisória em março. Adoção definitiva em junho. Levaram Clara para casa. Quarto decorado, brinquedos, carinho, estrutura. Primeiras semanas foram mágicas. Clara era alegre, afetuosa, integrou-se bem, ia para a escola, fazia amigos, dormia bem, comia bem, tudo perfeito, até começar a falar da outra Clara. Primeiro comentário foi durante o jantar, uma semana depois da adoção definitiva. Clara empurrou o prato. Não vou comer. Por que, amor? Não gostou? Renata perguntou. A outra Clara disse que está envenenado. Que outra Clara? A do espelho. Ela me avisou. Ela protege eu. Matheus e Renata se entreolharam. Amigo imaginário. Fase comum. Nada demais. A Clara do espelho está errada. A comida não está envenenada. Olha, papai vai comer. Matheus comeu. Tá vendo? Gostoso e seguro. Clara comeu, mas relutante, olhando para o corredor, onde tinha um espelho na parede. Comentários sobre a outra Clara se tornaram frequentes. A outra Clara disse que ela era para ter sido adotada. A outra Clara está brava porque eu tenho brinquedos e ela não. A outra Clara quer trocar de lugar comigo. Renata levou Clara para a psicóloga infantil, doutora Beatriz, especialista em trauma de adoção. É mecanismo de defesa. Ela está processando a mudança. A outra Clara representa a parte dela que ainda não confia, que tem medo. É normal, vai passar. Mas não passou, piorou. Clara começou a acordar de madrugada. 3, 4 da manhã. Levantava, ia até o espelho do quarto e ficava lá, parada, em pé, olhando fixamente seu reflexo, conversando, sussurrando, às vezes rindo, às vezes chorando. Renata foi checar uma noite. Clara, amor, o que você está fazendo? Conversando com a outra Clara. Ela está triste. Ela quer sair? Sair de onde? Do espelho. Ela está presa lá. Ela disse que se eu deixar, ela pode sair e eu posso entrar no lugar dela e descansar. Porque lá dentro é quieto e ninguém me machuca. Doutora Beatriz intensificou as sessões, 2 vezes por semana, investigando trauma, dissociação, possíveis abusos não relatados. Mas Clara era consistente, não era trauma. Era a outra Clara, real, presente, sempre no espelho. Ela parece comigo, mas é diferente, mais velha, mais triste. Ela me conhece, conhece tudo sobre mim, e diz que era para ter sido ela, a escolhida. Matheus e Renata começaram a cobrir espelhos, todos da casa, com lençóis, toalhas. Clara teve crise, gritou, chorou. Vocês estão prendendo ela. Ela não consegue me ver agora. Ela está sozinha. Tiveram que descobrir. Clara acalmou. Voltou a ficar horas na frente do espelho do quarto. Uma noite, Renata colocou câmera no quarto, escondida. Queria documentar. Mostrar para a psicóloga. Revisou a gravação no dia seguinte e ficou gelada. Clara estava de pé, em frente ao espelho. 13h27 da manhã. Conversando.
Mas no vídeo, o reflexo estava errado. Clara estava parada. Mas o reflexo se mexia, independente. Gesticulava, apontava, parecia falar de volta. E em um momento terrível, o reflexo colocou a mão na superfície do espelho, do lado de dentro. E Clara, do lado de fora, colocou a mão na mesma posição, palma contra palma, separadas pelo vidro. E então ambas empurraram. Ao mesmo tempo, o espelho tremeu, como se algo tentasse atravessar. Mostrei a gravação para a doutora Beatriz. Ela ficou perturbada. Isso não é psicológico. Não sei o que é. Mas não é da minha área. Sugeri que removessem o espelho, fisicamente, do quarto. Fizeram. Tiraram todos os espelhos da casa. Guardaram no porão. Clara ficou inconsolável. Chorava horas. Dizia que a outra Clara estava gritando, querendo sair, batendo nas paredes. À noite, barulhos, vindos do porão. Batidas, rítmicas, insistentes. Mateus desceu. Os espelhos estavam virados, todos de frente para a escada, como se alguém tivesse reorganizado. E em um deles, o espelho do quarto de Clara, havia marca, mão, pequena, de criança, do lado de dentro do vidro, como se alguém tivesse pressionado, tentando sair. A mão estava embaçada, úmida, como condensação de respiração, mas não havia ninguém atrás do espelho, só parede de concreto. Naquela noite, Clara teve febre, alta, 39 graus, delirando. Repetia, sem parar: ela está vindo, ela está vindo, ela conseguiu, ela disse que conseguiu. Agora vai trocar comigo, eu vou pro espelho, ela vem pra cá. Levaram para o hospital. Pediatria, exames, nada. Febre sem causa aparente. Mas ao amanhecer, a febre passou, subitamente. Clara acordou. Calma, sorridente, diferente. Bom dia, papai, bom dia, mamãe. Mas a voz, algo na voz estava diferente. Tom, entonação e os olhos pareciam mais velhos, mais cansados, como se tivessem visto mais do que 5 anos deveriam ver. Renata percebeu primeiro. Pequenas coisas, jeito de falar, preferências, comportamentos. Clara não gostava de macarrão, agora adorava. Clara tinha medo de escuro, agora dormia com luzes apagadas. Clara era destra, agora usava a mão esquerda para tudo. E o mais perturbador, Clara não chamava os pais de mãe e pai mais. Chamava pelo nome. Mateus. Renata. Clara, por que você me chama de Renata agora? Porque é seu nome. Mas você me chamava de mãe. Não, a outra Clara chamava. Eu não sou a outra Clara. Quem é você então? Ela sorriu. Sorriso estranho. Velho demais para rosto de 5 anos. Eu sou a Clara que devia ter sido escolhida. Agora fui. Finalmente. Corri para casa deles quando Renata me ligou, histérica, pedindo ajuda. Cheguei. Clara estava no sofá, assistindo TV, tranquila, normal. Mas quando olhei nos olhos dela, senti algo diferente, algo errado. Oi, Juliana. Você é a assistente social que acompanhou minha adoção. Obrigada. Eu sempre quis uma família. A forma que disse, formal, distante. Não era criança de 5 anos falando. Onde está a outra Clara? Perguntei. Sem rodeios. Ela apontou para o porão, no espelho, onde eu estava. É justo. Eu fiquei lá 5 anos. Agora é a vez dela. Como você saiu? Troca. Foi uma troca. Ela queria descansar. Eu queria viver. Então trocamos. Ela aceitou. Foi fácil. Bastou tocar, palma contra palma, e trocar. Descemos para o porão. O espelho do quarto ainda estava lá. E quando olhei, vi Clara, dentro do espelho, atrás do vidro, dormindo. Posição fetal. Pacífica. Mas estava presa. Do outro lado. No reflexo. E quando toquei o vidro, ela não acordou. Só continuou lá. Dormindo. Eternamente. Tentamos reverter. Levar Clara de volta ao espelho. Fazer nova troca. Não funcionou. Ela se recusou.
Eu esperei 5 anos. Agora é minha vez. E dela descansar. Mateus e Renata não sabem o que fazer. Oficialmente ainda é Clara. Mesma criança. Mesmos documentos. Mas sabem, no fundo, que algo mudou. Irreversivelmente. A filha que adotaram está dormindo dentro de um espelho. No porão. E quem vive com eles agora é outra coisa. Algo que esperou. Observou. E finalmente conseguiu o que queria. Uma chance. De viver. De ter família. De não estar mais presa. Mas à custa de quê? De quem? Clara original está em paz. Dizem. Dormindo profundamente. Sem pesadelos. Sem medo. Mas será que ela escolheu? Ou foi manipulada? Por algo mais velho. Mais esperto. Que se disfarçou de amigo? Não sabemos. Nunca saberemos. O espelho continua no porão. Coberto. Trancado. E Clara dorme lá dentro. Refletida. Presa. Mas aparentemente feliz. Enquanto a outra Clara vive. Cresce. Desenvolve. E às vezes, tarde da noite, Renata ouve. Vindo do porão. Som abafado. Riso. De criança. Mas não da Clara que dorme no espelho. De outras. Muitas outras. Como se o espelho guardasse mais. Muito mais. Crianças esperando. Observando. Querendo sua vez. De trocar. De viver. E bastaria alguém tocar. Palma contra palma. E aceitar a troca. Em 2019, uma família em Manaus adotou uma menina de 5 anos. Processo longo. Burocrático. Mas finalmente conseguiram. Clara. Nome escolhido por ela mesma no abrigo. Olhos castanhos, sorriso tímido, histórico difícil, abandono, negligência, mas nada de abuso, nada grave o suficiente para traumatizar permanentemente. Os pais estavam preparados, leram livros, fizeram terapia, estavam prontos para acolher. Primeiras semanas foram perfeitas. Clara era doce, carinhosa, adaptou-se bem. Até começar a falar sobre a outra Clara. Mãe, a outra Clara não gostou do jantar hoje. Que outra Clara, amor? A Clara que fica no meu quarto. Ela disse que prefere macarrão. Os pais acharam fofo. Amigo imaginário. Normal em crianças. Até que Clara começou a fazer coisas estranhas. Acordar de madrugada. Ficar parada em frente ao espelho do quarto. Por horas. Conversando. Rindo. Às vezes chorando. E quando perguntavam com quem ela falava, com a outra Clara. Ela está do outro lado. Ela diz que era para ela ter sido adotada. Não eu. E que vai encontrar um jeito de trocar de lugar. Conto mistérios. Esse caso foi relatado por uma assistente social que acompanhou a família. A família passou por avaliações psicológicas, acompanhamento profissional, todo o suporte possível. Mas o que aconteceu fugiu de qualquer protocolo que ela conhecia. Meu nome é Juliana, tenho 36 anos, sou assistente social há 12 anos. Trabalho com adoção em Manaus. Acompanhei a família Torres desde o início do processo. Casal exemplar. Mateus e Renata. Preparados. Amorosos. Estáveis financeiramente. A adoção da Clara parecia perfeita. Conexão imediata. Adaptação rápida. Tudo fluindo. Até as mudanças começarem. E eu, que já tinha visto muitos casos de trauma infantil manifestado de formas diferentes, nunca tinha visto nada assim. Nada que envolvesse duas Claras. Mateus e Renata tentaram ter filhos por 8 anos. Tratamentos, FIV. Nada funcionou. Decidiram adotar. Processo iniciado em 2017. Habilitação aprovada em 2018. Em 2019, foram chamados. Havia uma criança disponível. Menina, 5 anos. Perfil deles. Clara chegou no abrigo aos 3 anos. Mãe biológica usuária de drogas. Pai desconhecido. Destituição do poder familiar. Passou 2 anos no abrigo. Criança tranquila. Inteligente. Sem grandes problemas comportamentais. Quando o casal a conheceu, foi amor à primeira vista. Conexão imediata. Clara os chamou de mãe e pai no segundo encontro. Processo acelerado. Guarda provisória em março.
Adoção definitiva em junho. Levaram Clara para casa. Quarto decorado, brinquedos, carinho, estrutura. Primeiras semanas foram mágicas. Clara era alegre, afetuosa, integrou-se bem, ia para a escola, fazia amigos, dormia bem, comia bem, tudo perfeito, até começar a falar da outra Clara. Primeiro comentário foi durante o jantar, uma semana depois da adoção definitiva. Clara empurrou o prato. Não vou comer. Por que, amor? Não gostou? Renata perguntou. A outra Clara disse que está envenenado. Que outra Clara? A do espelho. Ela me avisou. Ela protege eu. Mateus e Renata se entreolharam. Amigo imaginário. Fase comum. Nada demais. A Clara do espelho está errada. A comida não está envenenada. Olha, papai vai comer. Mateus comeu. Tá vendo? Gostoso e seguro. Clara comeu, mas relutante, olhando para o corredor, onde tinha um espelho na parede. Comentários sobre a outra Clara se tornaram frequentes. A outra Clara disse que ela era para ter sido adotada. A outra Clara está brava porque eu tenho brinquedos e ela não. A outra Clara quer trocar de lugar comigo. Renata levou Clara para a psicóloga infantil, doutora Beatriz, especialista em trauma de adoção. É mecanismo de defesa. Ela está processando a mudança. A outra Clara representa a parte dela que ainda não confia, que tem medo. É normal. Vai passar. Mas não passou. Piorou. Clara começou a acordar de madrugada. 3, 4 da manhã. Levantava. Ia até o espelho do quarto. E ficava lá, parada, em pé, olhando fixamente seu reflexo, conversando, sussurrando, às vezes rindo, às vezes chorando. Renata foi checar uma noite. Clara, amor, o que você está fazendo? Conversando com a outra Clara. Ela está triste. Ela quer sair? Sair de onde? Do espelho. Ela está presa lá. Ela disse que se eu deixar, ela pode sair e eu posso entrar no lugar dela e descansar. Porque lá dentro é quieto e ninguém me machuca. Doutora Beatriz intensificou as sessões, 2 vezes por semana, investigando trauma, dissociação, possíveis abusos não relatados. Mas Clara era consistente, não era trauma, era a outra Clara, real, presente, sempre no espelho. Ela parece comigo, mas é diferente, mais velha, mais triste. Ela me conhece, conhece tudo sobre mim, e diz que era para ter sido ela, a escolhida. Mateus e Renata começaram a cobrir espelhos, todos da casa, com lençóis, toalhas. Clara teve crise, gritou, chorou. Vocês estão prendendo ela, ela não consegue me ver agora, ela está sozinha. Tiveram que descobrir. Clara acalmou, voltou a ficar horas na frente do espelho do quarto. Uma noite Renata colocou câmera no quarto, escondida. Queria documentar, mostrar para a psicóloga. Revisou a gravação no dia seguinte e ficou gelada. Clara estava de pé, em frente ao espelho. 13h27 da manhã. Conversando. Mas no vídeo, o reflexo estava errado. Clara estava parada. Mas o reflexo se mexia, independente. Gesticulava, apontava, parecia falar de volta. E em um momento terrível, o reflexo colocou a mão na superfície do espelho, do lado de dentro. E Clara, do lado de fora, colocou a mão na mesma posição, palma contra palma, separadas pelo vidro. E então ambas empurraram. Ao mesmo tempo, o espelho tremeu, como se algo tentasse atravessar. Mostrei a gravação para a doutora Beatriz. Ela ficou perturbada. Isso não é psicológico. Não sei o que é. Mas não é da minha área. Sugeri que removessem o espelho, fisicamente, do quarto. Fizeram. Tiraram todos os espelhos da casa. Guardaram no porão. Clara ficou inconsolável. Chorava horas. Dizia que a outra Clara estava gritando, querendo sair, batendo nas paredes. À noite, barulhos, vindos do porão. Batidas, rítmicas, insistentes. Mateus desceu. Os espelhos estavam virados, todos de frente para a escada, como se alguém tivesse reorganizado. E em um deles, o espelho do quarto de Clara.
Havia marca. Mão, pequena, de criança, do lado de dentro do vidro, como se alguém tivesse pressionado, tentando sair. A mão estava embaçada, úmida, como condensação de respiração, mas não havia ninguém atrás do espelho. Só parede de concreto. Naquela noite, Clara teve febre. Alta, 39 graus. Delirando. Repetia, sem parar. Ela está vindo, ela está vindo. Ela conseguiu. Ela disse que conseguiu. Agora vai trocar. Vai trocar comigo. Eu vou pro espelho. Ela vem pra cá. Levaram para o hospital. Pediatria. Exames. Nada. Febre sem causa aparente. Mas ao amanhecer, a febre passou. Subitamente, Clara acordou. Calma, sorridente, diferente. Bom dia, papai, bom dia, mamãe. Mas a voz, algo na voz estava diferente. Tom, entonação e os olhos. Os olhos pareciam mais velhos, mais cansados, como se tivessem visto mais do que 5 anos deveriam ver. Renata percebeu primeiro. Pequenas coisas, jeito de falar, preferências, comportamentos. Clara não gostava de macarrão, agora adorava. Clara tinha medo de escuro, agora dormia com luzes apagadas. Clara era destra, agora usava a mão esquerda para tudo. E o mais perturbador, Clara não chamava os pais de mãe e pai mais. Chamava pelo nome. Mateus. Renata. Clara, por que você me chama de Renata agora? Porque é seu nome. Mas você me chamava de mãe. Não. A outra Clara chamava. Eu não sou a outra Clara. Quem é você então? Ela sorriu. Sorriso estranho. Velho demais para rosto de 5 anos. Eu sou a Clara que devia ter sido escolhida. Agora fui. Finalmente. Corri para casa deles quando Renata me ligou. Histérica, pedindo ajuda. Cheguei. Clara estava no sofá, assistindo TV, tranquila, normal. Mas quando olhei nos olhos dela, senti algo diferente, algo errado. Oi, Juliana. Você é a assistente social que acompanhou minha adoção. Obrigada. Eu sempre quis uma família. A forma que disse, formal, distante. Não era criança de 5 anos falando. Onde está a outra Clara? Perguntei. Sem rodeios. Ela apontou para o porão, no espelho, onde eu estava. É justo. Eu fiquei lá 5 anos. Agora é a vez dela. Como você saiu? Troca. Foi uma troca. Ela queria descansar. Eu queria viver. Então trocamos. Ela aceitou. Foi fácil. Bastou tocar. Palma contra palma. E trocar. Descemos pro porão. O espelho do quarto ainda estava lá. E quando olhei, vi Clara, dentro do espelho, atrás do vidro, dormindo. Posição fetal. Pacífica. Mas estava presa. Do outro lado. No reflexo. E quando toquei o vidro, ela não acordou. Só continuou lá, dormindo, eternamente. Tentamos reverter, levar Clara de volta ao espelho, fazer nova troca. Não funcionou. Ela se recusou. Eu esperei 5 anos. Agora é minha vez. E dela descansar. Mateus e Renata não sabem o que fazer. Oficialmente ainda é Clara. Mesma criança. Mesmos documentos. Mas sabem, no fundo, que algo mudou. Irreversivelmente. A filha que adotaram está dormindo dentro de um espelho. No porão. E quem vive com eles agora é outra coisa. Algo que esperou. Observou. E finalmente conseguiu o que queria. Uma chance. De viver. De ter família. De não estar mais presa. Mas à custa de quê? De quem? Clara original está em paz. Dizem. Dormindo profundamente. Sem pesadelos. Sem medo. Mas será que ela escolheu? Ou foi manipulada? Por algo mais velho. Mais esperto. Que se disfarçou de amigo? Não sabemos. Nunca saberemos. O espelho continua no porão. Coberto. Trancado. E Clara dorme lá dentro. Refletida. Presa. Mas aparentemente feliz. Enquanto a outra Clara vive. Cresce. Desenvolve. E às vezes, tarde da noite, Renata ouve. Vindo do porão. Som abafado. Riso. De criança. Mas não da Clara que dorme no espelho. De outras. Muitas outras.
como se o espelho guardasse mais, muito mais. Crianças esperando, observando, querendo sua vez, de trocar, de viver, e bastaria alguém tocar, palma contra palma, e aceitar a troca. Fala, conto mistérios. Eu sou o Gabriel, 32 anos. Trabalho com TI em São Paulo. Até março de 2023, morava num apartamento alugado. Caro, apertado. Então, quando vi anúncio de casa com preço absurdo em site de leilão judicial, pensei que era oportunidade. Comprei sem visitar. Erro. Maior erro da minha vida. Porque a casa estava barata por um motivo. Um motivo que não estava no anúncio. Que ninguém tinha coragem de escrever. E descobri sozinho, na primeira noite, porque 3 famílias tinham abandonado aquele lugar antes de mim. A casa ficava em Santo André, ABC Paulista. Bairro normal, classe média, rua tranquila, 3 quartos, 2 banheiros, garagem, quintal, avaliada em 400 mil. Arrematei por 120 mil, menos de 1/3 do valor. Achei que era sorte. Leilão judicial, banco querendo se livrar, imóvel parado há anos. Fez sentido na época. Peguei as chaves em março, fui conhecer. De dia, casa estava vazia, limpa, paredes pintadas recentemente, chão em bom estado, fiação funcionando, nada de errado aparente. Vizinha da esquerda olhou quando cheguei. Senhora de uns 60. Expressão estranha, quase de pena, mas não falou nada. Apenas voltou para dentro. Passei o dia medindo, planejando móveis, animado. Ia ser minha primeira casa própria, independência, conquista. Decidi dormir lá naquela noite, mesmo sem móveis. Colchão inflável, saco de dormir. Queria sentir o espaço. Começar a chamar de meu. Armei o colchão na sala. Conectei celular no carregador. Tranquei portas. Deitei por volta das 11. Cansado, satisfeito. Dormindo em casa própria pela primeira vez. Acordei às 3h14 da manhã. Não sei porquê. Apenas acordei. Completamente alerta. A casa estava diferente. Não visivelmente, mas sentia. Temperatura tinha caído. Muito. Conseguia ver minha respiração formando vapor. Mas era março. Calor. Não fazia sentido. E havia som, vindo do andar de cima. Passos, lentos, arrastados, como se alguém caminhasse com dificuldade. Pé arrastando, pausando, continuando. Sentei no colchão, coração acelerado. Tem alguém aí? Os passos pararam. Silêncio. 5 segundos. 10. Então continuaram. Mesmo ritmo, mesma direção. Atravessando o corredor superior. Peguei o celular. Liguei a lanterna. Olhei para a escada. Vazia, escura. Mas os passos continuavam. Claros, inconfundíveis. Levantei. Cada instinto gritando para não ir. Mas era minha casa. Tinha que checar. Talvez fosse invasor, morador de rua, alguém que entrou antes. Subi a escada, devagar, iluminando cada degrau. Os passos tinham parado de novo, como se quem quer que fosse estivesse esperando. Cheguei no corredor superior. 3 portas, todas fechadas. Iluminei cada uma. Tentei a primeira. Quarto vazio. Segunda. Banheiro vazio. Terceira. Quarto principal. Vazio também. Não tem ninguém aqui. Sussurrei para mim mesmo. Foi quando ouvi, atrás de mim, vindo da escada, os passos, descendo, lento, deliberado. Virei, iluminei. A escada estava vazia, mas o som era claro, passo a passo, descendo, chegando no térreo, e então silêncio. Fiquei parado. 5 minutos, 10, esperando, ouvindo. Nada mais. Desci, lanterna iluminando tudo, verificando cantos, atrás de portas. Nada. Casa vazia. Apenas eu. Voltei pro colchão, mas não conseguia dormir. Deixei celular gravando o áudio, caso ouvisse de novo. Queria prova. Algo racional. Dormi mal, acordando a cada hora, checando gravação. Sem sons anormais. Talvez tivesse sonhado.
Talvez fosse casa nova fazendo barulhos de estrutura. De manhã fui falar com a vizinha. Bati na porta. Ela abriu. Mesma expressão de ontem. Pena. Bom dia. Sou Gabriel da casa ao lado. Me mudei ontem. Eu sei, ela disse, voz baixa. Vi. A senhora sabe algo sobre a história da casa? Motivo do preço baixo? Ela hesitou. Olhou para os lados. Melhor entrar. Entrei. Ela fez café. Sentamos na cozinha. E contou. Essa casa teve 3 famílias nos últimos 10 anos. Nenhuma ficou mais que 6 meses. A primeira casal com 2 filhos saíram no meio da noite. Deixaram tudo. Móveis, roupas, tudo. Nunca voltaram, nunca explicaram. Senti frio na espinha. E as outras? Segunda família, jovem casal, recém-casados, ela engravidou. Com 3 meses perdeu o bebê, sem explicação médica. 1 mês depois ele teve acidente. Caiu da escada dentro da casa. Quebrou o pescoço. Morreu. Ela vendeu imediatamente, pro banco. Por qualquer valor. E a terceira? Homem solteiro, 40 e poucos anos. Ficou 4 meses. Vizinhos diziam que ele estava emagrecendo, pálido, olheiras, como se não dormisse. Um dia a polícia entrou. Ele tinha tentado se matar. Cortou os pulsos no banheiro de cima. Sobreviveu, mas não quis voltar. Foi direto do hospital para a casa da irmã em outra cidade. Tentei processar. Mas por que isso acontece? Tem história mais antiga. Anos 1990. Antes de ser residência, era pensão. A Dona Hilda, morava lá. Alugava quartos. Uma inquilina, moça jovem, Camila, se envolveu com o namorado da filha de Dona Hilda. Dona Hilda descobriu. Houve briga, violenta. Testemunhas ouviram gritos. Mas quando a polícia chegou, Camila tinha caído da escada. Quebrou coluna. Ficou paraplégica. Ela morreu? Não, pelo menos não na queda. Mas Dona Hilda não chamou ajuda rápido. Dizem que deixou ela sofrendo. Horas. Camila morreu de hemorragia interna, lentamente, no pé da escada. E Dona Hilda nunca foi presa. Falta de provas, mas 6 meses depois também caiu da mesma escada. Quebrou o pescoço, morreu na hora. Casa ficou vazia. Família vendeu. Desde então, bem, você já sabe. Voltei para casa perturbado, mas não queria acreditar. Histórias, superstição, confirmação de viés, pessoas querendo explicar coincidências. Decidi ficar, provar que era besteira. Seria diferente. Segunda noite, mesma hora, 13h14 da manhã. Acordei de novo. Frio, vapor na respiração. E os passos. Mas dessa vez diferentes. Mais rápidos, mais urgentes. E vindo da escada, subindo, descendo, subindo. Como se alguém subisse e caísse, repetidamente. Sentei, gravando com o celular agora, filmando, apontando para a escada. E vi, não completamente, mas vi. Sombra, forma humana, feminina, subindo a escada, chegando no topo e então caindo, rolando escada abaixo. Som de corpo batendo nos degraus. Alto, real, físico. A forma chegou no pé da escada e parou, deitada, imóvel. Olhei pelo celular, gravando. A sombra estava lá, deitada, mas então começou a se mover, arrastando, subindo a escada de novo, devagar, dolorosamente e recomeçando, caindo, rolando, batendo, chegando embaixo, arrastando para cima, loop, infinito, morrendo repetidamente. Parem, sussurrei, depois mais alto. Parem. A sombra parou, no meio da escada, virou, não tinha rosto, apenas forma, mas estava olhando para mim, sentindo minha presença, e então desceu, não caindo, andando, em direção a mim. Rápido. Corri. Para a porta. Destranquei. Saí. No meio da madrugada. Descalço. Apenas com roupa de dormir. Corri para a rua. Olhei para casa. Todas as luzes tinham acendido. Sozinhas. Todas piscando. Rápido. Como se casa estivesse tendo convulsão. Depois apagaram. Todas. Escuridão total. E vi na janela do andar de cima. A sombra. Observando. Esperando eu voltar. Passei a noite no carro. Voltei de manhã.
apenas para pegar documentos. Celular, carteira. Saí. Coloquei a casa à venda no dia seguinte. Perdi dinheiro. Vendi por 90 mil, 30 mil de prejuízo. Não me importei. Novo dono durou 3 semanas. Devolveu. Banco retomou. Casa tá vazia de novo. À venda. Cada vez mais barata. 80 mil agora. 70. 60. Ninguém fica. Porque Camila ainda está lá. Caindo. Morrendo. Arrastando. Subindo. Recomeçando. Presa no momento mais doloroso da morte. Revivendo eternamente. E ela não quer estar sozinha. Quer companhia. Quer que outros sintam. Que outros caiam. Que outros fiquem. O rapaz que quebrou o pescoço caiu da mesma escada. Exatamente onde Camila caiu. Dona Hilda também. Mesma escada. Mesmo degrau. E toda pessoa que dorme naquela casa sente a queda, a dor, o desespero, acordando às 13h14, hora exata da morte original. Conto mistérios, nunca comprem casa sem visitar. E se o preço estiver bom demais, perguntem por quê. Investiguem, falem com vizinhos, pesquisem histórico. Porque algumas casas estão baratas por motivo que não aparece em laudo estrutural, que não consta em documento, mas que mora lá, esperando. E leilão judicial não te protege. Banco não é obrigado a revelar. Vendido no estado que se encontra, estado físico, não espiritual. Camila está presa. Dona Hilda provavelmente também. Batalha eterna. Assassina e vítima. Naquela escada, naquela casa, sem perdão, sem descanso. E quem mora lá vira testemunha ou participante, porque a escada chama. À noite, quando você está sonolento, confuso, ela chama e você sobe, e talvez caia, e talvez não seja acidente, talvez seja convite para ficar, para sempre. A casa ainda está à venda, 60 mil, barganha, oportunidade. Se você se interessar, endereço está público, documentação em ordem. Mas não vá, não faça meu erro, não seja o próximo nome na lista de quem não ficou. Ou pior, o próximo que ficou, para sempre. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.